Olá! Hoje vamos dar uma olhada de perto em uma passagem que é sem dúvida fundamental, Gênesis 17. Sabe, é um daqueles momentos de virada onde a esperança parece quase perdida, mas uma promessa antiga é confirmada de um jeito, uau, muito poderoso. Vamos analisar juntos a confirmação dessa aliança entre Deus e Abraão. E para a gente começar, fica aqui uma pergunta que ecoa através dos séculos. Será que é possível uma promessa se cumprir quando tudo, mas tudo mesmo, parece perdido? Então, vamos tentar visualizar a cena. É o seguinte, Abrão já tem 99 anos, sua esposa, Sarai, tem 89. E, importante, era estéril. Aquela promessa de um filho feita décadas atrás parecia não só distante, mas praticamente impossível. E isso nos leva direto para o nosso primeiro ponto, a ideia de uma promessa que soa impossível, né? Como é que se mantém a fé quando o tempo parece ter esgotado todas as chances? E o mais interessante aqui é a reação do próprio Abrão. Uma reação super-humana, sabe? Ao ouvir a promessa de novo, ele ri por dentro e pensa, sério? Um filho para um homem de 100 anos? E Sara vai conceber com 90? É um momento de dúvida que a gente entende perfeitamente e que nos conecta com a luta dele. Só que a narrativa coloca essa dúvida humana lado a lado com a verdade teológica central. O texto nos lembra que, embora essa espera tão longa possa desanimar, a mensagem final é bem clara. Para Deus, nada é impossível. É o grande contraste entre a lógica humana e o poder divino. Vamos avançar e ver como essa história se desenrola. Porque, veja bem, a confirmação da promessa pedia mais do que só esperar, pedia uma transformação. E é aí que a gente entra em um novo nome, um novo destino. A primeira grande mudança acontece com o próprio Abrão. O nome dele, que queria dizer pai exaltado, é trocado por Deus para Abraão. E essa troca não é só cosmética, não. Ela carrega todo o peso da promessa, mudando o significado para pai de uma multidão. O nome novo dele já era a própria promessa, se tornando parte da sua identidade. E a mesma coisa acontece com Sarai. O nome dela significava minha princesa, um termo que indica posse, um status mais pessoal, sabe? Mas ela se torna Sara. E isso muda tudo. Ela deixa de ser apenas a princesa de Abrão para se tornar a mãe de nações, de quem viriam reis e povos inteiros. A identidade dela ganha um propósito global. Bom, no coração dessa história toda tem um conceito que é fundamental, a aliança divina, que aqui a gente vê como concerto ou pacto. Mas o que isso quer dizer de verdade nesse contexto? Para a gente captar a real profundidade do que está acontecendo aqui, a gente precisa parar e perguntar, o que é exatamente um concerto ou pacto bíblico? A fonte que a gente tem aqui, o Dicionário Bíblico Baker, nos dá uma definição bem clara. Um pacto é basicamente um acordo de compromisso com promessas e obrigações bem específicas. Pensa que não é um contrato qualquer, é uma aliança solene, um vínculo muito profundo. E quais eram as promessas desse pacto com Abraão, então? Os pontos principais estão aqui. Deus prometeu ser seu protetor, sua grande recompensa. Prometeu que ele teria descendentes tão numerosos quanto as estrelas. Que ele herdaria a terra de Canaã. E, talvez o mais importante, que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Claro, uma aliança tão séria assim precisava de uma marca, né? Um lembrete físico, duradouro. E isso nos leva direto ao sinal do pacto. Essa aliança precisava de um sinal, algo que todo mundo pudesse ver para lembrar sempre desse compromisso entre Deus e a descendência de Abraão. E esse sinal foi a circuncisão, uma marca física para um vínculo espiritual. E não era de qualquer jeito, não. Tinha regras bem claras. Pensa assim, o primeiro ponto era o sinal em si, esse ato físico que marcava uma aliança espiritual. O segundo era quem devia receber, todo homem da linhagem de Abraão. E o terceiro, quando? Sempre no 8º dia de vida. Era um ritual para marcar a identidade daquele povo desde o nascimento. Mas olha, a história não para por aí no ato físico. A tradição bíblica vai muito mais fundo e nos leva a explorar o significado espiritual de tudo isso. Tudo começa, claro, com a ordem lá em Gênesis, que a gente vê aqui. Este é o meu concerto que guardareis. Todo homem dentre vós será circuncidado. A base, então, é um ato de obediência, um ato físico.
Só que com o passar do tempo, os profetas começaram a apontar para algo mais. O texto aqui mostra que a circuncisão física de nada adiantava se o coração da pessoa continuasse, entre aspas, incircunciso. O foco começa a mudar do ritual de fora para a condição de dentro. E essa ideia chega no seu ponto máximo lá no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, é categórico. A verdadeira circuncisão é a do coração, no espírito e não na letra. A coisa muda de figura completamente, né? Então, o que seria essa tal circuncisão do coração? De acordo com a fonte, é basicamente quando alguém ama Deus de forma completa e dedica a vida a Ele pela fé. O sinal, que era externo, evolui para uma dedicação que é interna e total. No fim das contas, a história de Abraão, essa jornada de uma promessa impossível até uma aliança que mudou a história, é uma lição incrível sobre fé e perseverança. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão, né? Que promessas nas nossas vidas exigem essa mesma coragem, essa mesma fé, mesmo quando tudo parece impossível?